Na quarta partida eu saí de preta e de novo eu estou enfrentando o mestre nacional, né? Eu enfrentei ele na sétima etapa do circuito. E aqui a gente jogou a mesma variante da outra vez, que foi a Caro-Kann do avanço e depois de C5 ele toma, né? E eu jogo E6, estou ameaçando retomar o peão. E da outra vez ele jogou B4, que é um lance ruim, porque B4 aqui as brancas já perdem todas as vantagens, os pretos já começam a ficar bem melhor devido ao lance A5. Se ele jogar C3 eu troco tudo e agora eu tenho B6. Se ele tomar, eu tomo lá em B4 com cheque primeiro e depois eu tomo em B6. E se ele não tomar, eu troco tudo aqui em C5. Só que dessa vez ele mudou o lance, ao invés de jogar B4, ele jogou A3. Ele está me devolvendo o peão, mas está falando que vai atacar ele no próximo lance, que foi o que aconteceu. E aqui eu voltei meu bispo para B6. Então ele seguiu desenvolvendo o cavalo para F3. Depois de cavalo E7, bispo D3. Né? Ele está preparando aqui o presente grego. Não posso fazer o roque, porque senão eu tomo o presente grego. Então aqui o que eu fiz? O roque e tomei um presente grego, né? Eu tinha preparado aqui jogar A6, justamente para evitar o presente grego. Aqui ele talvez ele pudesse rocar, eu ia rocar e ia jogar essa posição. Só que simplesmente esqueci de jogar A6 e fiz o roque. Quando eu fiz o roque eu já vi que eu ia perder a partida por causa que agora ele tem esse presente grego, né? Só que aqui ele perdeu uns 25 minutos pensando. Pensou e foi pro presente grego. E aqui a linha que eu usei para defender foi contra dama G4, foi jogar F5. Eu já tinha visto essa posição antes, já joguei contra o presente grego nessa variante da Caro-Kann, por isso que eu sabia que eu tinha que jogar um H6, mas acabei esquecendo. Mas chegando nessa posição que eu sei que eu tenho que defender com o F5, como ele está ameaçando um descoberto e ganhando a minha dama, então eu jogo F5 para atacar a dama dele, depois ele volta para a dama para G3 para continuar com a ameaça. E aqui eu tenho que jogar F4. E aí ele não pode pegar o peão assim, ele até pode, né? De acordo com a engine não muda em nada. Mas de uma visão mais prática, eu já começo a ter ideia de defender aqui com o cavalo F5, atacando a dama. E a dama não pode continuar aqui, porque se ela continuar aqui, eu tenho cavalo H6 atacando a dama. E se ele jogar em G3, eu posso sacrificar minha torre pelo bispo. E depois eu ainda ganho o cavalo e as pretas estão bem melhor e acaba defendendo aqui o presente grego, né? Então, nessa posição ele tem que encontrar, depois de cavalo F5, ele tem que encontrar o único lance que ganha, que continua o ataque, né? Com a dama D3 cravando o cavalo no rei. Aqui ele pode até estar ameaçando um G4 ganhando o cavalo. E aqui o ataque continua, né? Eu vou ter que jogar um cavalo D7 e agora ele não pode jogar G4, senão eu defendo. Eu começo a defender jogando o cavalo, tomando em E5 com o tempo na dama. Ele tomando o cavalo dele cai também. Então aqui eu acabei defendendo. Por isso que esse F4 aqui é bom nessa posição, porque se ele tomar, eu começo a ter, eu consigo induzir ele ao erro, né? Mas eu tenho que ser preciso e achar os lances corretos. Só que aqui ele, ao invés de pegar o peão, ele jogou dama G4 e aqui ele perdeu todo o ataque dele, que agora eu consigo tempo para defender. Só que para defender essa posição eu tenho que entender eu tenho que aceitar que a torre vai cair. Porque agora eu tenho que tirar minha dama aqui para C7, porque a ideia é que se ele vir para tomar em E6, depois de rei F7, o cavalo está cravado na dama. Então se ele pegar minha dama, eu pego a dama dele, ele pega a minha torre. Aqui eu ataco a torre dele com o tempo, porque depois que ele expulsar meu bispo ele segura a casa de C7, o cavalo dele não volta mais, então esse cavalo vai cair de qualquer maneira. Então é só, por exemplo, depois de um roque de um cavalo D7, aqui o cavalo já está caindo. E por incrível que pareça, as pretas estão bem melhores nessa posição e tem uma peça a mais, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 e ele só tem 4, porque o cavalo vai cair. E se nessa posição ele vir atrás do peão de G7 com cheque, não é bom, porque o cavalo dele vai cair de graça. Porque ele não tem tempo de pegar a torre, porque se ele pegar a torre, eu tenho um garfo aqui tomando em E5. Porém tem um truque, se ele jogar para F1, aí a torre cai. Mas agora se ele jogar para D1, eu não tenho mais tempo de pegar a torre, porque senão ele tem um cheque ganhando o cavalo e tendo muita iniciativa, que o ataque dele é muito forte. Então para evitar que a torre dele chegue em E1,
cravando a minha dama, eu tenho que desenvolver o cavalo para D7 com tempo na dama, porque agora ele não pode ir, porque eu pego com cheque e ganho a dama. Então agora ele vai usar a dama para sair do ataque usando o tempo. Então ele vai jogar aqui a dama para H6 com cheque e meu rei consegue escapar. Se ele for atrás do rei, o rei vem para F8, depois cheque, E8 e aqui ele escapa por D8, C7. Então aqui nessa posição o melhor lance seria ganhar o peão trocando as damas. Porém, de qualquer maneira, as pretas estão melhores porque tem uma peça inteira a mais. Então, voltando tudo, o melhor lance aqui seria dama D3 com cheque, forçando eu bloquear aqui com o cavalo. E aqui eu estou atacando o cavalo dele, então ele tem que jogar um H4 para segurar o cavalo. Depois ele vai tomar em F4 para defender o cavalo e puxar um A5. Ou então um G4 para aproveitar que o cavalo está cravado e caindo. Então o ataque dele continua bastante forte, porém ele tem que achar dama D3 e H4. Então chegou nessa posição, depois de dama G4, ele perdeu toda a vantagem dele, todo o ataque. Só que aqui eu não sabia lidar com essa posição. Então parei para pensar, eu estou vendo que ele está querendo dar um descoberto ganhando a dama. E aqui eu pensei que eu poderia jogar meu rei para H6, porque se ele desse cheque em H4 e eu voltasse para G6, ele não tinha esse cheque aqui em H7, porque eu posso tomar o cavalo. Então eu pensei, eu fui ganancioso, achei que podia defender esse ataque dele e joguei H6 e entreguei toda a partida. Aqui ele tem uma sequência de mate bem interessante, ele jogou dama H4, depois ele jogou dama H7 com cheque, sacrificando o cavalo para depois jogar H4 e atrair meu rei lá para G3. E aqui ele poderia jogar mais precisamente com rei F1, torre H3 mate, mas ele jogou tomando em G7 com cheque. E aqui eu tenho dois lances que cobre, que é forçado, cavalo, depois a dama, e aqui ele deu mate e ganhou a partida. Nessa partida eu tive uma precisão de 71,9% e tive a minha segunda derrota, então eu estou com 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas.